As corridas de cavalo, nós temos que dividir dois tipos de momento ou de hipismo nas bandeiras. Originalmente, não havia corridas a prémio. As corridas a prémio são uma introdução, entre aspas, relativamente recente, datando as primeiras corridas a prémio de 1949. Já, portanto, com outras bandeiras com centenas de anos de existência. O que sempre existiu, à semelhança do que acontece na Península Ibérica e acontece em toda a zona do Mediterrâneo, da Europa do Sul, eram as demonstrações de perícia, da arte de bem montar, que nós aqui chamamos de cavalhadas. Provas de distância curta, onde o cavaleiro mostra sua habilidade no domínio do cavalo, enfiando, portanto, o braço dentro de uma argola de dimensões, começa por ser grande, pode-se enfiar a cabeça ou até o tronco, depois vai decrescendo, tornando cada vez mais difícil a prova. Mas também ser capaz de mudar de um lado para o outro em cima do cavalo, às vezes até desapertar a sela, etc, etc. Ora, tudo isso chama-se cavalhada e em crioulo do fogo nós dizemos argolinha. Esta componente importante, porque marca o final da festa e, mais do que isso, marca também a entrega da bandeira para o novo festeiro, tem sido negligenciada e praticamente começa a ficar em perigo, e eu vou explicar porquê. Os cavalos, portanto, a partir de 1949, começou-se a fazer as corridas a prémio em vários lugares, até que se fixou nesta zona do aeroporto, antigamente chamada 500 metros, e hoje com o seu hipódromo próprio. A evolução da corrida, sobretudo a partir dos anos 80, em que começaram a participar coudelarias de São Vicente, da Boa Vista e do Sal, com cavalos, sobretudo um quarto de milha, melhor preparados para esse tipo de distância, fez com que se buscasse cada vez mais cavalos, digamos, especializados, meio sangue, puro sangue, etc. Cavalos esses que não se prestam para esse tipo de provas de habilidade. Mas sem dúvida que a partir de 1975 começou-se a verificar, sobretudo, uma certa especialização, digamos assim, de cavalos para corrida. E aqui não se pode falar deste salto qualitativo sem mencionarmos, por exemplo, Francisco de Assis Barbosa Vicente, Chico de Anhã-Libia, o primo Ramiro Barbosa Vicente. Aliás, Francisco de Assis Barbosa Vicente é um dos grandes impulsionadores e recriadores da festa de São Filipe, mas também figuras como Jorge, se não estou em erro, Jorge Lima, Joe Brocô, de São Vicente, que praticamente dominou a era da corrida nos meados dos anos 80 e até 90. O incontornável Raul Fernandes, para nós Raul Bob, cada vez com cavalos que de facto se tornaram míticos. O caso da Égua Queen, da grande égua chamada Armando Cunha, que é uma referência mítica nas corridas em Cabo Verde, nunca esquecendo, já num período anterior à independência, Sultão, conhecido por Rocinho, que até hoje perdura e para muitos foi o maior cavalo que alguma vez correu pelas festas de São Filipe. Se quisermos efetivamente continuar a ter uma grande festa de São Filipe, repensar os moldes da corrida a prémio, mas sobretudo ressuscitar e trazer de novo à ribalta o grande momento que são as cavalhadas de Alto São Pedro. Eu gostaria de aproveitar aqui para apelar que é no sentido de se evitar a invasão das pessoas
dentro da pista. A corrida, os cavalos, são cada vez mais fogosos. Uma patada de um cavalo pode levar à morte, ou pode fazer com que a pessoa fique estropiada para a vida toda. Portanto, há que encontrar uma forma de evitar que esta gente entusiasmada e eufórica passe o cavalo, ainda corrida decorre, e começam a vir atrás. Não abona nem à festa e é, sobretudo, muito perigoso. Mas, de facto, o que mais me marcou ao longo de todos esses anos é a espantosa relação que continua a existir entre o homem comum, a pessoa simples do povo e o cavalo. Parece que as pessoas do povo se projetam neste momento, é como se fossem um bocadinho mais felizes, digamos, ou aumentassem, digamos, até a sua importância. É muito interessante verificar que os jóqueis, os cavalos que se destacam, ficam no imaginário popular para sempre. Criação, produção e criação e educação de cavalo é uma atividade rentável, mas com alto custo. Mas, tendo em conta a situação de Cabo Verde e a necessidade diária da exploração de equinos, então isso me despertou uma certa curiosidade em poder estimar o custo de criação e produção de cavalo na Ilha do Fogo, principalmente, porque nem todas as ilhas têm cavalo, mas a Ilha do Fogo é a ilha que tem maior índice de número de cavalos e que os cavalos fazem parte do dia a dia da população, alguma parte da população e principalmente população da elite, porque nós sabemos que o cavalo, em qualquer parte do mundo, é um animal de estimação, de luxo e também de poder e de posse. Okay? E essa é a minha curiosidade de poder perceber, na verdade, a origem da vinda dos cavalos para Cabo Verde e principalmente para a Ilha do Fogo, que tem essa grande tradição de utilização dos cavalos na corrida, principalmente de festa de São Filipe. Okay? Isso suscitou uma curiosidade de poder perceber, justamente com as dificuldades que existem, como é que ainda persistem os cavalos na Ilha do Fogo e tendo em conta as mudanças climáticas, a adaptação do animal à situação de Cabo Verde e à Ilha do Fogo, mas também saber o custo verdadeiro de manutenção do animal. O que eu posso acrescentar, a minha curiosidade em relação às pessoas que fazem a criação, é que o custo de manutenção de um animal tipo cavalo é muito alto. Okay? Só exemplo, um cavalo normal, com idade normal, que tenha um peso de 450 quilos, no mínimo, esse animal tem que consumir entre 2 a 2,5% de alimento correspondente ao seu peso. Ou seja, se um animal tenha 450 quilos, isso quer dizer o quê? Ou tem que consumir 12 quilos de alimentos num dia. Em termos de água, é um animal muito exigente em água. Okay? E nessas condições, esse animal tem que consumir pelo menos, no mínimo, entre 38 a 45 litros de água por dia. Se nós multiplicarmos essa quantidade por mês, por 30 dias, podemos verificar qual é o custo. E em termos financeiros, o custo mínimo de manutenção de um animal adulto ronda aos cerca de 72 dólares por dia. Vezes 30 dias são 2.000 e tal dólares por dia. E a um ano podemos verificar quantos são. É um custo enorme. Então, e não sei se as pessoas que fazem criação de animal, se têm algum subsídio por algum lugar, ou se mera vontade. E manter esse animal não é fácil.